Glória a Deus, glória a Deus. Vamos, por favor, tomar então a nossa lição, a nossa revista deste trimestre. Nós estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina. A fragilidade humana e a soberania divina. E hoje, então, nós vamos estudar a lição de número 8. Lição de número 8. Vamos dizer o título da nossa lição duas vezes? A primeira vez eu digo aqui, a segunda vez vocês dizem bem forte. A teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Vamos lá? Esse é o título da nossa lição, a lição de número 8, e nós vamos então, daqui um pouquinho, nos debruçar sobre esses argumentos de Zofar que perceberemos não são argumentos que acrescentam nada, nem a vida de Jó e nem aquilo que já os outros dois amigos de Jó tinham argumentado. Mas nós vamos estudar sobre isso. O nosso texto áureo é o versículo 18 do capítulo 11 do livro de Jó, que diz: E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. A nossa verdade prática diz, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Portanto, a nossa verdade prática já é uma resposta à pergunta: o justo não passa por tribulação? Verdade prática. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Então, a questão não é fugir das tribulações. A questão é como lidar nas tribulações. Vou repetir, a questão não é fugir das tribulações. O servo de Deus, o fiel a Deus, ele não vive fugindo de sofrimento e de tribulação. Não, ele aprende a lidar nos momentos de tribulação. Vamos à nossa leitura bíblica em classe, são 2 capítulos, o capítulo 11 e o capítulo 20. E nos 2 casos, os 10 primeiros versículos de cada capítulo do livro de Jó. Tá bom? Então nós vamos ler Jó 11, 1 a 10 e Jó 20, 1 a 10. Jó 11, 1 a 10 diz assim: Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, prouvera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus e a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno. E poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Agora capítulo 20, os primeiros 10 versículos. Então respondeu Zofar,
o Naamatita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura, não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que o viam dirão: onde está? Como um sonho voa, e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Vamos dizer amém? Glória a Deus. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Querido Pai, outra vez nós erguemos aqui um altar de gratidão. Acabamos de ler a palavra do Senhor e te agradecer porque ela é a plenamente inspirada, inerrante, infalível e poderosa palavra do Senhor. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor abriu os olhos do nosso entendimento para que vejamos as maravilhas da tua lei. Obrigado, Senhor, porque o Senhor curou-nos da cegueira espiritual. E agora a gente pode ver as maravilhas do Senhor. Pai, mais uma vez vamos estudar a tua palavra e que nós possamos, Senhor, através da tua palavra, nos lembrar que a prática dela nos garante triunfo. A prática da tua palavra nos garante vitória plena. Para quem obedece a tua palavra, há um cântico: mais que vencedores. E nós te louvamos, Pai, te louvamos, porque nós queremos primeiro aprender, primeiro crescer na palavra, primeiro receber de bom grado a tua palavra, com os ouvidos atentos, o coração qual Maria, aos pés de Jesus, para aprender tudo o que ele tinha a dizer. Oh Pai, obrigado pela tua palavra, porque mais uma vez ela vai servir de vitaminas espirituais que nós precisamos, para sermos fortes, resistentes, firmes, perseverantes, Senhor, porque o justo é como a palmeira. Aleluia! Oh Deus, e eu te exalto porque a tua palavra faz o crente criar raízes. A tua palavra faz o crente, Senhor, se firmar na tua presença. E não tem circunstância que o mova da tua presença. Por isso nós te adoramos pela beleza da tua santidade e pelas maravilhas da tua lei. E fazemos isso no nome do maior mestre que já pisou essa terra, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos. Vamos estar, então, estudando mais uma lição, a lição de número 8. Glória a Deus. Esse trimestre está nos incentivando a estudarmos os atributos de Deus, a estudarmos o caráter de Deus, a estudarmos a pessoa de Deus. E ao fazer isto, quanto mais nós sabemos quem Deus é e do que Ele é capaz, o que nós podemos ter certeza? Que quem colocar nele a sua confiança, quem colocar nele
a sua esperança, quem colocar nele a sua vida, nunca, jamais terá motivos para desistir. Jamais, jamais. Quem está em Deus não desiste de nada. Então a questão é nós conhecermos cada vez mais o caráter de Deus, os seus atributos, para que, conhecendo a pessoa de Deus, nós então possamos entregar cada vez mais e colocar em Deus cada vez mais totalmente a nossa confiança. Porque, como nós lemos na introdução da nossa escola, o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada, tudo que lhe apraz, porque Deus é soberano. Nós somos frágeis, nós somos vulneráveis, nós somos pó, nós somos limitados, nós somos pequenos, nós somos pecadores, nós somos carentes, nós somos necessitados, mas o nosso Deus é o Deus vivo e verdadeiro, e estamos focados então, com os olhos focados na sua soberania. E quando a gente estuda a soberania de Deus, a gente precisa conhecer a sua vontade, a gente precisa conhecer os seus decretos. E Deus é um Deus que reina por decretos fixos, decretos que são pré-estabelecidos, e por estes decretos as coisas então acontecem. Mas também Deus governa pela sua vontade permissiva. E a vontade permissiva de Deus, ela precisa ser conhecida para que nós evitemos os questionamentos. Quem conhece a vontade de Deus permissiva e a ela se curva, jamais vai perguntar: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso na terra? Mas vai sempre buscar o propósito. E propósito não se pergunta por quê. Propósito se pergunta para quê? Para quê? Então, eu preciso dominar a vontade permissiva de Deus. Eu preciso conhecer ela. E para isso eu preciso estudar então sobre a soberania divina. Quem era um excelente aluno da aula de soberania divina? Quem era um excelente aluno da aula de vontade permissiva de Deus? Você pode dizer seu nome? Jó. Jó não faltou às aulas da soberania divina. Jó conhecia perfeitamente a vontade permissiva de Deus. E ele deixa isso claro quando, no momento mais terrível, quando ele já tinha perdido bens, já tinha perdido filhos, já tinha perdido quase tudo, e agora a sua saúde vai ser terrivelmente atingida, e diante de uma palavra contundente da sua esposa, ele declara: mulher, nos daria Deus só o bem? É justo querer de Deus só o bem? Não nos daria também Deus o mal? Ele não pode também permitir que passemos pelo mal? Então, infelizmente, Jó era um profundo conhecedor da doutrina da soberania de Deus e da vontade permissiva, mas infelizmente a maioria dos crentes não o são. Por quê? Porque as pessoas na nossa sociedade são treinadas a entender que Deus está obrigado a lhe dar somente o bem. A mente das pessoas é treinada para entender que Deus está obrigado a permitir só
coisas boas na nossa vida. É claro que isso é uma estratégia, é uma isca de atração, porque muitos são adeptos da teologia, por exemplo, da prosperidade, e na teologia da prosperidade querem atrair clientes, atrair, né, pessoas para que essa teologia da prosperidade possa acontecer. Aí qual será o discurso para mim atrair? Venha para um Deus que vai resolver tudo. Venha para um Deus que vai resolver tudo. Se você entregar o seu tudo para esse Deus, Ele vai fazer tudo por você. Aí você não vai ter sofrimento, você não vai ter tribulação, você vai, em contrapartida, você vai ter uma saúde perfeita, você financeiramente vai ser cabeça e não cauda, e um discurso maravilhoso, que eu pergunto, quem é que não gosta desse discurso? Quem é que não quer esse discurso? E aí as pessoas são treinadas a achar que Deus tem a obrigação de só fazer o que elas querem, e é óbvio que a gente só quer prazer, a gente não quer saber de luta e de tribulação. Vamos ler Romanos capítulo de número 5. Vamos ler Romanos capítulo de número 5. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo de número 5. E vamos ler a partir do verso 1. Romanos capítulo 5, a partir do verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos Muito bem, Paulo está dizendo, o escritor, a carta aos Romanos, está nos ensinando aqui, pelo Espírito de Deus, pelos princípios do reino de Deus, que a nossa fé, que produz paz com Deus, que nos dá acesso à graça, graça essa que nos firma e nos faz ver a glória de Deus, tudo isso nos prepara para uma vida de tribulações. E qual é a melhor maneira de passar pelas tribulações? Murmurando ou gloriando? Murmurando ou gloriando? Gloriando. Então, nós precisamos usar a genuína fé, a verdadeira graça, para que, passando por tribulações ou não, estejamos sempre nos gloriando na glória de Deus. Como diz o versículo 2: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Por que a Bíblia manda a gente lembrar da paciência de Jó? Porque Jó nunca passou por tribulação e é um exemplo de paciência, certo ou errado? Errado. Jó passou por muita tribulação e venceu com... Então nós precisamos nos lembrar de Jó, porque ele, dando glória a Deus na tribulação, e eu pergunto, Jó deu glória a Deus na tribulação? Pouca tribulação? Nós não vamos passar nem 10% do que Jó passou, irmãos. A vontade
permissiva de Deus, a vontade permissiva de Deus, não deixa a gente passar nem perto da tribulação ou das tribulações de Jó. Essa semana eu fiquei sabendo de um pastor e obviamente de sua esposa que acabaram de enterrar o 5º filho, na verdade a 5ª filha. Houve um acidente essa semana e um dos nossos pastores, juntamente com a sua esposa, enterraram o 5º filho. Só que em períodos, certo? Não é fácil enterrar. Pais, não é fácil enterrar. Enterrar 5 é muito difícil. Só que Jó enterrou no mesmo. Brincadeira, não? Mas ele conhecia a soberania divina. E ele aceitava a vontade permissiva de Deus. Então, ele se gloriava nas tribulações. E à medida que ele ia fazendo isto, essas tribulações, misturada com glória a Deus, iam produzindo nele paciência, paciência, paciência. Versículo 4. E a paciência ia gerando experiência, e a experiência ia gerando esperança. E o que a esperança não traz? Então, nós não precisamos andar em confusão se nós nos gloriamos nas tribulações. Quem é que anda em confusão, irmãos? Quem só quer o bem de Deus. Quem acha que Deus está obrigado a só lhe fazer o bem. Aí toda vez que a vontade permissiva de Deus for acessada e a pessoa começar a passar por luta, pronto, já joga tudo para cima, já chuta o balde, já murmura, já não serve, já não presta. Então nós precisamos entender isto. Eu não anotei aqui, mas enquanto eu estava falando esse assunto, me ocorreu um texto que eu sei que está em Atos 14, mas eu não lembro o versículo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Atos 14. Provável, eu estava indo perto disso. Isso aí, é esse aí mesmo. Atos 14, 22. Deixa eu ler o 21 para não ficar sem contexto. Tendo eles anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos, o que eles faziam naqueles dias? Eles faziam o que Jesus mandou fazer. Abro parênteses. Porque eles faziam o que Jesus mandou fazer, eles não passavam por tribulações, falso ou verdadeiro? Você entendeu por que não pode pegar? Não, mas eu estou fazendo a vontade de Deus, por que eu estou passando por luta? Se eu estou no centro da vontade de Deus, eu sou fiel a Deus e eu passo por prova. Então, voltamos. Feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. O que eles faziam? Confirmando o ânimo dos... O que diz sua Bíblia? Confirmando o ânimo dos... Exortando-os a permanecer na fé. Por quê? Por quê que eles estavam animando os irmãos e exortando-os a permanecer na fé? Por quê? Por quê? Por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus.
Tudo bem? Como é que a gente vai entrar no reino de Deus? A gente vai entrar no reino de Deus dando glória a Deus no meio da fumaceira. Treine a sua mente para isso. Treine a sua mente para isso. Eu vou entrar no reino de Deus passando por tribulações. Treine a sua mente para isso. Se a sua mente for treinada para isso, você está sem Covid. Você pegou Covid. Você está livre para ir onde você quiser. Você está em isolamento. Porque a mente está treinada. A mente está treinada. Importa que eu chegue no céu debaixo de mau tempo, debaixo de tribulação, de luta, de perseguição. Não tem problema. Então nós precisamos treinar a nossa mente. E eu tenho base na Bíblia para dizer isso. Hebreus 5:8. Hebreus 5:8. Quem é o nosso maior exemplo? Os nossos olhos têm que estar voltados para quem? Os passos de quem nós devemos seguir? E a Bíblia diz o seguinte dele: ainda que era filho, aprendeu a obediência, tomando suco de laranja e morando na praia. Foi assim que Jesus aprendeu a obedecer? Ele aprendeu a obedecer debaixo de tribulação, de mau tempo. Se Jesus teve que aprender a obedecer debaixo de mau tempo, quem somos nós, pecadores como somos? Ele nunca cometeu pecado. Você está entendendo? Então nós precisamos estar firme no conhecimento da vontade de Deus. Aí você pode perguntar: pastor Paulo, são 9:15, o senhor não falou do Zofar ainda. Vou falar, mas ele não acrescenta nada. Meu irmão, você quer se dar bem na vida? Se relacione com pessoas que acrescentam valores na sua vida. Se livra dessa galera que não acrescenta nada. Tem gente que não acrescenta nada na vida da gente. O Jó precisa de ânimo ou desânimo? Ânimo ou desânimo? Quando chega no terceiro amigo, digo eu, entre aspas, da onça, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a apresentar desânimo. Ele vai começar a desanimar por causa das tranqueiras que estão perto dele, querendo dar uma de sabichão. Então o terceiro amigo de Jó, você lembra o nome do primeiro? Quem lembra o nome do primeiro? Elifaz. O segundo? Esse que vamos estudar hoje? E ainda vai chegar mais um. Eliú. Certo? Então, o Zofar vem a ele com uma tese. Uma tese. Maravilha! Uma tese. Qual é a tese dele? O justo não passa por tribulação. Tribulação é coisa de ímpio. Quem tem que sofrer é o ímpio. Quem tem que sofrer é quem vive no pecado. O justo não. O justo não pode passar por tribulação.
Então, se o justo estiver passando por tribulação, segundo Zofar, esse cidadão, essa cidadã, não está debaixo da vontade de Deus, mas está experimentando a justiça vingativa, retributiva de Deus. Que Deus castiga o ímpio e o justo ele não deixa passar por tribulação. Mas o que é que está acontecendo, irmãos, na terra? Pense comigo, se nem Jó sabe o que está acontecendo, pega a frase, se nem Jó sabe o que está acontecendo, o que sobra para os amigos dele? Repito, se nem Jó sabe o que está passando, o que os amigos dele sabem? Só achismo. Eu escrevi isso, Jorge. Está aqui na minha revista, ó. Imaginemos seus amigos e seus chutômetros. Chutômetros aqui é o achismo que o irmão Jorge acabou de falar. É a teologia do achismo, é o chutômetro e é a archeologia, né? E o homem e a sua necessidade de dar palpite. O homem e a sua necessidade de ter opinião. É uma necessidade tremenda. O homem tem que ter a sua opinião. Somos assim. Que coisa terrível. Muito bem. Vamos ver um pouquinho dos argumentos, vamos aprofundar. Ponto número 1, Deus mostra-se, ou se mostra, sábio quando aflige o pecador. Zofar acreditava nisso. O pecador está sofrendo, Deus está castigando o pecador, é porque Deus é sábio. Em outras palavras, ele está dizendo para Jó, Jó, se lasca. Você fez o que é errado, você pecou. É Deus que é sábio, não é você. E aí ele começa a acusar Jó de tudo. Nós vamos ver aqui as expressões, certo? Então, o amigo de Jó, o Zofar, se revela o mais duro de todos, o mais impaciente, o mais frio, o mais calculista. Era esse o Zofar. E ele então se comporta muito mal, muito mal. Tanto é que, ao final dos seus argumentos, Jó vai dar uma caída. Emocionalmente, Jó vai ficar abalado por causa da imposição desses argumentos de Zofar. Então, ele ataca Jó, dizendo que Jó é desrespeitoso, é cheio de justiça própria e é ignorante sobre as coisas de Deus. Porque ele não está se dando conta que ele está vivendo como o ímpio vive, debaixo de mau tempo. O que ele precisa, então, é reconhecer essa condição e parar de querer ficar argumentando. Então, veja que terrível. O Zofar fala bobagem e diz para Jó, e fica quieto. O Zofar fala bobagem e diz para Jó, não abre tua boca, eu é que sei, tu não sabe de nada. Difícil, né? Vai se animar com um cara desse como? Fala bobagem e não quer ouvir os argumentos de Jó, não quer ouvir as suas explicações, já vai com a sentença pronta. Então, o que fazer? Se a pessoa já está com o seu pensamento fixado, tente desmontar os argumentos de uma pessoa obstinada. Quer um conselho? Não tente. Isso que eu aprendi lá em Sarandi.
Até eu morar em Sarandi, eu achava que o alemão era teimoso. Quando eu fui morar em Sarandi, eu aprendi que o alemão não é teimoso. Teimoso é quem teima com o alemão. Então, você teimar com uma pessoa teimosa, uma pessoa obstinada que tem seus pensamentos fixos, você dá um argumento, pá, 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 ó. Ó. Vai dar o quê? O Kurtz e os circuitos vão se encontrar. Então assim era o Zofar. E Jó entende que a pegada é das braba, e ele então sente o baque. Sente o baque. E aí no subponto 3, o subtítulo tolos se passando por sábios, é quando o tolo quer não só falar seus argumentos furados, como ainda quer impô-los, a ponto de não querer ouvir mais ninguém. Ele fala seus argumentos tolos, sem fundamento nenhum, e ainda por cima não quer ouvir a mais ninguém. Só tem uma chance do tolo virar sábio. Quem sabe qual é? Só tem uma chance para o tolo virar sábio. Quem sabe qual é? A Bíblia diz que o tolo só tem uma chance de se tornar sábio, ficando quieto. Porque até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que descobrir qual é o tempo de falar e qual é o tempo de calar. Então nós precisamos entender isso para que nós não experimentemos a tolice, porque a tolice é uma desgraça. E a filha dela nos conduz à perdição eterna. Ponto 2 da nossa lição: a conversão como resposta à aflição. Zofar está convicto de que Jó praticou um mal moral. Em outras palavras, ele estava convicto que Jó estava em pecado. Por isso que eu falei antes que ele não acrescenta nada, porque essa é a base dos 3 até agora. A base dos 3 é: você está passando por consequência do pecado. Aí olha o que ele vai fazer. Ele vai dar 3 conselhos para Jó. Ele vai dar o conselho: Jó, ande de forma reta. Quem é que achava que Jó andava de forma reta? Quem? Quem disse que Jó era reto? Então, se Deus disse que Jó era reto ou não era? Eu vou teimar com Deus se Deus disse que Jó é reto? Pois o amigo diz para ele: ó, você tem que andar de forma reta. Se o Jó fosse falar, dizer: cara, andar mais reto do que eu tenho andado, não consigo. Não consigo andar mais certo. Se tem que andar mais certo do que eu tenho andado, segundo conselho que ele dá para Jó: Jó, você precisa orar mais. Jó orava ou não orava? Orava ou não orava? Ele orava por ele, pela mulher dele, pelos filhos dele, pelos amigos dele, pelo ímpio. Ele orava e orava, orava. Nem tinha começado o dia ainda. Estava escuro, escuro, o sol não tinha chegado ainda.
Jó já estava oferecendo sacrifício. Jó já estava com o altar aceso. Já estava com o sacrifício em cima do altar e estava ali oferecendo ao Senhor as suas orações para que elas subissem como um aroma suave diante de Deus. Olha o que diz Marcos, a gente leu essa semana, então está vivo aqui no meu coração. Marcos capítulo 1. Marcos 1,35, está falando de Jesus. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. Quem fazia isso no Antigo Testamento? Jó. Ele não sabia o que o dia ia apresentar para ele. Antes de começar tudo, ele ia para o altar da oração. Agora chega um abestado. Jó, está faltando oração. Terceiro conselho dele: Jó, renuncia o pecado. Abre mão do pecado. Mas que pecado se ele se desviava do mal? O que Jó fazia? Que linguagem é essa? Ele se desviava do pecado. Renunciar a qual pecado? É por isso que eu não aceito perdão por qualquer coisa. Pastor Paulo, eu queria lhe pedir perdão por qualquer coisa que eu tenha feito. Que é isso? Perdão por qualquer coisa. Você conhece o qualquer coisa? Eu não conheço. Eu pergunto, rapaz, você fez o quê? Do que você está se referindo? Seja específico, qual é o teu pecado? O que você aprontou? Vai, diz aí. Eu queria te pedir perdão por qualquer coisa que eu possa ter feito. Para a gente não fazer qualquer coisa, a gente tem que estar na sepultura. Que vivo a gente faz qualquer coisa, faz ou não vai? Pedir perdão por qualquer coisa. Então, ele está sendo subjetivo. Rapaz, renuncia o teu pecado. Mas eles não são capazes de dizer, renuncia esse pecado que você estava cometendo, porque você estava fazendo isso e isso e isso, não estava? Aí se Jó estivesse fazendo, ele ia dizer, eu não tinha pensado nisso, é mesmo. Preciso me pedir perdão aqui. Agora, pede perdão do teu pecado. Mas que pecado? Você lembra de Jesus? Jesus disse, quem dentre vós me acusa de pecado? E Jesus falou, quem dentre vós me acusa de pecado? E eles ficaram quietos, porque não tinha. Então, sim, nós todos somos pecadores. É por isso que está escrito, se dissermos que não temos pecado, mentimos. O pecado temos. Agora, o que a gente precisa confessar e deixar para que a gente alcance a misericórdia? A gente tem que deixar os pecados. Então, eu confesso que sou pecador. Eu confesso que a natureza adâmica está em mim. Me arrependo. Feito isso, eu estou curado do pecado. Porque a justiça de Deus vem e entra na minha vida e cura o problema que nenhum ser humano pode resolver. Só a justiça divina pode. E essa justiça se aplica pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, liberto do problema do pecado, eu posso ainda pecar. Então João escreveu, filhinhos,
não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos quantos advogados? O nome dele. Então, pedir para Jó renunciar ao pecado, mas que pecado? Eles não eram específicos, eles não apontavam, e Jó sondava sua mente, sondava seu coração, e ele encontrava qual pecado lá dentro? E aí, ele vai começar então a desanimar frente a essa conversa que não está mais legal. Tanto é que o Zofar vai convidar Jó para ele negociar com Deus. E isso vai irritar Jó, e é a hora que ele vai dar uma desanimada. Que é o subponto 3 do ponto 2. A angústia de Jó, diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Vamos dizer, não é para menos, vamos dizer... Professor Rodrigo, domingo passado, explicou bem sobre a doença de Jó. Ele deu detalhes das características da doença de Jó. Só por isso já há razão para desânimo. Só por isso. Agora você imagina ter que ficar contra-argumentando, rebatendo pessoas que insistem na mesma tese. Eles trocam um pouquinho as palavras, eles trocam um pouquinho o discurso, mas essencialmente a tese é a mesma. Você está sofrendo porque você pecou. E isso vai oprimindo a mente de Jó. E aí ele vai fazer uma pergunta muito interessante, que é uma pergunta filosófica, muito importante da vida humana, que está lá no capítulo 14, verso 14. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Para quem conhece a palavra de Deus, a resposta é sim. O homem tornará a viver. E o homem que estiver com a sua confiança, homem aqui é homem e mulher, tá? Ser humano. O ser humano que tiver a sua confiança, tiver a sua esperança e tiver se entregue a Deus totalmente, passe o que passar, custe o que custar, sabe o que vai acontecer com esse ser humano? Esse ser humano vai triunfar, porque ele jamais vai desistir de Deus, jamais vai desistir da sua fé no Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Então é nisso que temos que colocar a nossa confiança, naquele que é inabalável. E aí a gente canta, se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem nos separará do amor de Deus? Vamos lembrar? Romanos 8. Quem nos separará? Olha a consciência que o apóstolo Paulo tinha de lutas e tribulações. Olha a consciência que ele tinha. Por isso ele escreve isso aqui, ó. Vamos ler 31 a seguir. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Vamos lá, número 1, a. Número 2, a.
Número 3, A. Número 4, A. Número 5, A. Número 6, O. Número 7, A. O que o apóstolo Paulo está demonstrando? Que ele tem consciência que o cristão pode passar por tudo isso. É a sua consciência? É a sua consciência? Ou você assinou um contrato só enquanto tiver cura? Só enquanto tiver dinheiro? O que a relação do cristão com Deus é, irmãos? O que a relação do cristão com Deus é? Diga, uma aliança. Isto, o relacionamento do discípulo, do servo de Cristo com o seu Deus é uma relação de aliança. O que é uma relação entre um homem e uma mulher legitimamente abençoados? É uma aliança. Então o ministro de Deus pergunta: você, fulana de tal, promete que vai amá-lo, honrá-lo, ajudá-lo na pobreza ou na riqueza, na saúde ou na doença? E aí vai, e vai, e vai. O que o marido diz? Ou eu falei dela, né? O que ela vai dizer no final? Que o ministro está falando? Ela vai dizer: sim, eu prometo. Depois se dirige ao homem: você promete, diante de Deus, diante dessas testemunhas, que você vai. E aí começa a lista. Tadam. Naná, 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 naná. Você promete? A pessoa diz: sim, eu prometo. Aí, dali uns dias, começa a faltar dinheiro. Quebra a aliança. Quem que Deus está procurando? Salmo 89. Quem que Deus está procurando? Tenha paciência, porque eu tenho que achar o versículo. Eu sei que é no Salmo 89, agora onde está? Achei. Quem é que vai morar no céu? Quem fala ou quem pratica? Quem vai morar no céu? Quem fala ou quem pratica? Olha o que diz a palavra do Senhor. Salmo 89, 34. Não quebrarei a minha aliança. Não alterarei o que saiu dos meus lábios. Não. Não. Se eu disse que ia servir a Jesus até o último dia da minha vida, venha o que vier, custe o que custar, eu vou servir a Jesus até o último dia da minha vida. Se eu disse que eu vou com a Miriam até o fim da minha vida, aconteça o que acontecer, enquanto ela tiver vida, eu digo sim para ela. Você prestou atenção que aconteça o que acontecer? Porque eu não quebrarei a minha aliança. Se eu estou disposto a não quebrar a minha aliança, o que disse Jesus? Aquele que vem a mim. O que ele disse? Eu. Aquele que vem a mim, eu, disse Jesus. De maneira nenhuma Jesus disse para mim que não me lança fora. Eu digo para ele que não lança ele fora? Mais do que vencedor. Mas, por quê? O fiel encontrou o fiel. O fiel encontrou o fiel. O fiel encontrou o fiel. Eu não te lanço fora e eu não te largo. Tem como dar errado? Tem como dar errado? Não?
Quando é que dá errado, irmãos? Quando é que dá errado? Diga, quando alguém quebra a aliança. Quando é que dá errado, irmãos? Quando alguém diz sim e depois diz... Aí dá errado, aí dá confusão, aí dá zebra, aí dá... Então o que disse Jesus, Mateus 7,37? Sim, 7,37? Procura aí para nós, por favor, Lucas. Estou citando aqui de mente, mas... Hã? Não? 5,37? 37 de 5? Isso, além. Às vezes eu gravo o versículo e não gravo o capítulo, às vezes eu gravo o capítulo e não gravo o versículo. Seja, porém, o vosso falar, e o que passa disso? E onde entra o diabo, entra o quê? Deus não é Deus de... Onde entra o diabo, entra o quê? Por que o diabo entra? Por causa do sim e do não. Diz sim na segunda, diz não na quinta. Diz sim em janeiro, diz não em outubro. Diz sim em 1980 e diz não em 1990. Diz sim dentro do tanque do batismo, diz não no mundo. Diz sim diante do altar e depois diz não em casa. Aí entra a confusão. Mas eu louvo a Deus porque eu estou falando de um homem que disse sim para Deus. E disse sim para Deus. E disse sim para Deus. Jó, tu me serve independente de qualquer coisa? Sim, Senhor, eu te sirvo. Jó, acabaram teus bens? Deus, sim. Jó, morreram teus filhos? Deus, sim. Jó, tua esposa está deprimida e está mandando tu amaldiçoar a mim. O que tu vai fazer? Sim, Deus, eu vou te adorar, eu nunca vou desistir de ti. O diabo só não vai tocar na tua vida, o resto ele vai bagunçar com a tua saúde, tu só vai respirar. O que tu vai dizer? Sim, sim. Sim, eu vou puxar o ar e vou dizer sim, Deus. Eu vou puxar o ar e vou dizer sim, Deus. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ainda que ele me mate, eu vou responder sim. Porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei, e um dia ele vai se levantar sobre a terra, e ele vai dizer sim, para quem disse sim para ele. Se é o seu caso, joga essas mãos para cima, e adora um minuto, adora, e diga a Deus, eu digo sim para ti, eu não quero ser sim e não, eu não quero viver em confusão, eu quero viver em paz. Ponto 3 da lição. O Zofar insiste, agora capítulo 20. Deus julga e castiga os pecadores. Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. É uma grande coisa, novidade. Isso aí Jó já sabia plenamente, ele dominava. Só que em meio a verdades, Zofar vai dizendo bobagens. Em meio a verdades, Zofar vai dizendo bobagens. Então ele não acrescenta. Mas Jó vai ficar firme. E é aqui que nós vamos terminar. Por favor, André, chama o Léo, porque é aqui que nós vamos terminar, no subponto 3 do ponto 3. Aqui nós encerramos a nossa escola de hoje. A verdade vem à tona. E qual é a verdade, irmãos? Absoluta. Deus
decretou firmemente o quê? O seguinte: o sol se levantará sobre bons e maus, e a chuva descerá sobre justos e injustos. Isso é decreto, irmãos. Deus decretou o quê? O sol se levantará sobre bons e maus. O sol é bom ou é mau, irmãos? E se nós tivesse 365 dias de sol, você teria a mesma opinião? E se você morasse no centro do coração, ou melhor, no centro do deserto do Saara, você teria a mesma opinião? O sol é bom às vezes, e às vezes não. A chuva é sempre boa. Agora vocês já estão vacinados, né? Às vezes, Deus faz se levantar o que às vezes é bom e o que às vezes não é bom. Mas Ele faz isso de forma equânime. Ele faz isso sobre todos. Quem é o crente tonga? Quem é o crente tonga? Deus levanta uma pandemia. A pandemia é má? Sim e não. Porque ela traz benefícios. Ela está revelando muita coisa boa. Certo? Então Deus faz levantar sobre a terra uma pandemia. Ok, está posta sobre a terra uma pandemia. O crente tonga. Ih, sou crente, meu. Eu sou fiel. Comigo não tem. Isso aí. O crente tonga. O crente Bíblia. O crente Bíblia. Ele vai lembrar o quê? O decreto fixo de Deus. O que Deus fixou? O sol se levantará sobre bons e maus, e a chuva vai descer sobre justos e injustos. O que o crente Bíblia faz? Pode ser que ela me pegue. Então ele prepara a Covid, glória, não Covid, livre, isolamento, tomando só água, tomando azitromicina, em casa, no hospital, na UTI, porque ele está firme na sua mente, ele está firme num decreto físico. Então quem é que a Covid pode pegar? É mais fácil dizer quem ela não pode. O que determina a fidelidade? Não pegar Covid determina a fidelidade? Vocês estão vendo os sofismas que se criam? Quer ver um sofisma que se criou? Fique em casa e você não pega Covid. Todo mundo que ficou em casa se livrou da Covid? Você está entendendo? As noias que vão sendo estabelecidas, que vão sendo criadas. Então nós temos que ser crente bobão ou crente Bíblia? Bobão ou Bíblia? Bobão ou Bíblia? Então, meu nego, Deus estabeleceu um decreto fixo. O sol vai se levantar sobre bons e maus, e a chuva vai descer sobre justos e injustos. Tem horas que a chuva é uma maravilha,
E tem horas que a chuva leva tudo. Tem horas que o sol é uma maravilha. E tem horas que o sol faz secar tudo. Não importa as circunstâncias de cada dia. O que importa é que os nossos pés estão sobre a rocha. Os nossos pés estão sobre aquilo que é seguro, e a nossa casa espiritual jamais cairá, jamais será abalada. Vamos cantar, aleluia. É por isso, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos estar firmes em Deus. Abra sua boca e vamos cantar ao Senhor. Daqui um pouquinho a gente ora ao Senhor. Primeiro vamos cantar, vamos declarar quem é Ele, vamos declarar o que vem dEle, vamos declarar a nossa consciência dEle. Faça isso com amor, faça isso com amor. Aleluia. Aleluia. Adore o Senhor na sua casa. Adore o Senhor aonde você está. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Declare. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu quero ouvir a sua voz. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Sempre amém. A Ele a glória. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus quão profundas riquezas o saber e conhecer. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória. Você pode dar glória na sua casa. Você pode dar glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória,
sempre. Amém. Querido Pai, nós te damos glórias. Nós te damos glórias, Senhor. Te damos glórias pelo dia bom. Te damos glórias pelo dia mau. Nós te damos glórias, Senhor, porque o Senhor abriu os nossos olhos. O Senhor operou o novo nascimento. E nós não andamos mais por circunstâncias. Nós andamos pela voz do Espírito Santo. Nós não nos movemos pelas circunstâncias. Nós nos movemos pela voz do Espírito Santo. Nós não estamos firmados em circunstâncias. Nós estamos firmados na voz do Espírito Santo. É por isso, Deus, que nós estamos aqui para te adorar. É por isso que nós estamos aqui te dando glória, porque o Senhor não nos deu o espírito de medo, mas o Senhor nos deu o espírito de amor, de poder, de coragem, de moderação, de equilíbrio. E na tua presença, Pai, na tua presença, Pai, a gente te dá glória em toda e qualquer circunstância, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e que são chamados segundo o teu decreto. Por isso, Deus, o nosso prazer é te adorar. O nosso prazer é te adorar. E quando a luta chegar, nós vamos te dar glória. E quando a luta passar, nós vamos te dar glória. Porque a gente não sabe fazer mais outra coisa a não ser te dar glória. Por isso, Pai, terminamos esta escola declarando: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Para quem utiliza nossas redes sociais, até quinta-feira. E para quem não utiliza, até logo mais. Está encerrado, louvando a Deus por todos os irmãos que estão conosco, são de várias cidades, e nós louvamos a Deus por todos vocês. Está encerrada a escola em nome de Jesus.